A noite chegava cedo à ilha de Skye, na Escócia, como sempre fazia no início do inverno. O céu se apagava por volta das 4 da tarde, engolindo o mar cinzento e as colinas verdes em uma escuridão que parecia mais densa do que a de qualquer outro lugar da Grã-Bretanha. Era ali, na costa oeste, que ficava a pequena vila de Carbost, um punhado de casas de pedra agachadas contra o vento salgado, com um único pub, uma igreja e um cais abandonado que ninguém usava desde que os barcos pesqueiros deixaram de valer o esforço. Fiona MacLeod tinha 29 anos e trabalhava como enfermeira na clínica local, mas isso era apenas o que ela fazia para pagar as contas. O que ela realmente era, o que a vila inteira sabia que ela era a última pessoa na região que ainda falava com os mortos. Não que ela fizesse isso por escolha, não que ela fosse uma médium dos programas de televisão, com velas e cristais e uma plateia atenta. Fiona simplesmente ouvia coisas que os outros não ouviam e via coisas que os outros não viam, e isso a tornava a pessoa mais solitária da ilha. Sua avó, que havia morrido 5 anos antes, era a única que havia entendido. Ela chamava o dom de Andashalad, a segunda visão. Não era um presente, dizia a avó enquanto ensinava Fiona a reconhecer os sinais. Era uma maldição herdada, uma porta que não se trancava. E agora, com a avó enterrada no cemitério atrás da igreja, Fiona estava sozinha com a porta escancarada. A rotina de Fiona era simples e brutal. Ela acordava antes do amanhecer, tomava chá preto com leite enquanto olhava para o mar, e caminhava os 2 quilômetros até a clínica. O vento da manhã cortava seu rosto como uma lâmina, e ela apertava o casaco contra o corpo magro. Na clínica, ela tratava de idosos com artrite, crianças com resfriados, e ocasionalmente algum pescador que havia caído no convés molhado. À noite, ela voltava para casa, fazia uma refeição fria, e se sentava na poltrona perto da lareira, esperando que o silêncio não fosse quebrado, esperando que, por uma noite, os sussurros não viessem. Mas eles sempre vinham. O problema começou no final de outubro, quando o outono se transformou em inverno, e os dias se tornaram tão curtos que pareciam apenas uma pausa entre 2 escuridões. Fiona estava fechando a clínica quando viu o primeiro sinal. Um cão preto parado no meio da estrada de terra, olhando fixamente para ela. Não era um cachorro comum. Era maior, mais magro, com pelo que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Seus olhos eram vermelhos, não avermelhados, mas de um vermelho profundo e úmido, como olhos de sangue. Fiona parou. O cão não se moveu. Ele apenas ficou ali, imóvel, até que um carro passou entre eles, e quando a poeira baixou, o animal havia sumido. Naquela noite, ela sonhou com a avó. No sonho, a avó estava sentada na poltrona da lareira, mas sua pele era cinzenta e suas mãos estavam frias quando Fiona as tocou. "O cão não é um cão, Fiona", disse a avó, e sua voz era o som de folhas secas arrastadas pelo vento. "O cão é um aviso. O luto que você carrega chamou a atenção de algo que se alimenta de luto. Você precisa enterrar o que já morreu." Fiona acordou com o coração disparado e os lençóis grudados no corpo suado. Ela não contou o sonho a ninguém. Em Carbost, as pessoas já a olhavam com respeito e medo. E contar sobre o cão preto apenas confirmaria o que elas já desconfiavam. Que Fiona MacLeod estava, mais uma vez, vendo coisas que não deveria ver. Os dias seguintes foram normais, na superfície. Fiona cuidava dos pacientes, comprava pão na padaria local e ignorava o olhar desconfiado do padre O'Donnell, que sempre encontrava uma desculpa para passar pela clínica e ver como ela estava. Mas, à noite, os sussurros começaram. Não eram palavras, exatamente. Eram mais como uma respiração rouca, vindo de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. E, com ela, vinha o cheiro. Terra úmida, como se alguém tivesse cavado uma cova sob o assoalho. No dia 1º de novembro, um velho chamado Iain McKinnon foi trazido à clínica por sua filha. Ele estava pálido, com os olhos arregalados, e se recusava a falar. Quando Fiona se aproximou, ele agarrou seu pulso com uma força que não esperava de um homem de 80 anos. "A bruxa", ele sussurrou.
Ela está voltando. Eu vi o cão preto na estrada. E a noite passada, ouvi o lamento vindo do pântano. Ela está voltando para buscar o que é dela. Fiona não sabia quem era ela. Na tradição da ilha havia muitas histórias, espíritos da água, fadas sombrias, e a Bin-Naig, a lavadeira fantasma que anunciava mortes. Mas o que Iain descreveu era diferente. Era uma mulher, dizia ele, que aparecia à beira dos rios e dos pântanos, vestida com um xale verde e com os cabelos brancos soltos, e seu choro era tão agudo que perfurava os tímpanos. Quem a ouvisse morreria em até 3 dias. Fiona prescreveu chá calmante para Iain e mandou a filha levá-lo para casa. Mas ela não conseguiu esquecer as palavras dele. Naquela noite, enquanto andava pela praia atrás de sua casa, ela ouviu. Era um choro, sim, mas não um choro humano. Era mais como o lamento de uma foca ferida, misturado com uma melodia que parecia vir de séculos atrás. A lua estava cheia e baixa, pintando o mar com uma faixa prateada. E então, Fiona viu a figura. Ela estava na beira da água, com os pés descalços na areia molhada, vestida com um xale verde que parecia velho e úmido. Seus cabelos brancos cobriam metade do rosto, mas Fiona conseguiu ver o perfil, ossos finos, pele pálida, e os olhos que brilhavam como 2 carvões acesos. A mulher não se mexeu. Ela apenas ficou ali, chorando, e o som era tão triste e tão desesperado que Fiona sentiu lágrimas escorrendo pelo seu próprio rosto. Fiona deu um passo à frente, movida por uma compaixão que não fazia sentido. Outro passo. Ela queria ajudar aquela mulher, consolá-la, descobrir por que ela estava tão desolada. Mas então, a figura virou a cabeça, e Fiona viu seu rosto inteiro, e o rosto estava começando a se decompor. A pele se desfazia em tiras finas. O olho direito era apenas uma órbita vazia, e a boca que chorava estava cheia de dentes alongados e afiados. Fiona correu. Correu mais rápido do que jamais correu, as botas afundando na areia, o vento cortando suas bochechas. Ela não olhou para trás. Apenas ouviu o choro se transformar em um riso baixo e rouco, e depois em silêncio. Ela passou o resto da noite trancada no quarto, com as cortinas fechadas e uma faca de cozinha na mão. No dia seguinte, foi encontrar o padre O'Donnell. Não porque acreditasse nele, mas porque ele era a única autoridade na vila que poderia oferecer algum tipo de proteção, mesmo que fosse apenas ritualística. O padre a ouviu em silêncio, com o rosto pálido e os dedos tamborilando na mesa. Quando Fiona terminou de contar, ele suspirou fundo e disse: "O que você descreveu, Fiona, não é uma assombração comum. É uma Bansif da pior espécie. Não a que anuncia a morte de um grande senhor. Essa é quase inofensiva. Esta é uma Bansif que se alimenta de luto. Ela vem para aqueles que carregam uma culpa ou um sofrimento profundo, e ela os puxa para o pântano, para o mar, para qualquer lugar onde possam se afogar em sua própria tristeza." Ele se levantou e abriu uma gaveta, tirando um pequeno crucifixo de prata. "Você perdeu alguém, Fiona. Alguém que você amava e que você ainda não deixou ir. Ela sente isso. E ela vai usar isso contra você até que você se entregue." Fiona não respondeu. Ela sabia exatamente a quem o padre se referia. Seu irmão, Ewan, que havia se afogado naquela mesma praia quando ela tinha 19 anos. Ela estava com ele naquela noite, e ela havia tentado salvá-lo, mas a correnteza era forte demais. Até hoje, ela se culpava. Até hoje, ela sentia o fantasma de Ewan nos dias de vento, e a culpa era uma âncora que nunca a deixava ir. Ela pegou o crucifixo e foi embora. Aquela noite, Fiona foi até a praia novamente. Ela sabia que era loucura, mas a lógica não tinha poder contra o chamado da Banshee. A figura estava lá, na mesma posição, chorando o mesmo choro interminável. Mas desta vez, Fiona não sentiu medo. Ela sentiu uma tristeza tão imensa que quase a dobrou ao meio. Ela caminhou até a beira da água, parou a 2 metros da criatura e ergueu o crucifixo. A Banshee parou de chorar,
Seus olhos queimaram com uma fúria antiga, e sua boca se abriu em um guincho que não era deste mundo. Mas Fiona não recuou. Eu sei o que você quer, ela disse, sua voz tremendo. Você quer minha culpa. Você quer que eu me afogue nela. Mas não vai conseguir. Ela levantou o crucifixo e o segurou contra o peito. O guincho aumentou, e a criatura deu um passo à frente, suas mãos pálidas estendidas. No entanto, no momento em que seus dedos quase tocaram o metal, a Banshee recuou. O ar ao redor delas vibrou, e a mulher espectral começou a se desfazer. Não como cinzas, mas como névoa ao sol. Em segundos, ela havia desaparecido, e apenas o som das ondas permaneceu. Fiona caiu de joelhos na areia, ofegante. Ela não sentiu vitória. Sentiu um vazio, o mesmo vazio que ela carregava desde a morte de Elwyn. Mas, pela primeira vez, ela também sentiu algo diferente. A aceitação de que a culpa não a definiria mais. Ela ainda amava o irmão. Ainda sentia falta dele. Mas não se afogaria naquela falta. Nos dias seguintes, Fiona notou que os sussurros haviam parado. A porta ainda estava aberta. Ela sempre estaria. Mas a Banshee havia ido embora. O cão preto também não apareceu mais. A vila de Carbost voltou à sua normalidade cinzenta e ventosa, e Fiona continuou seu trabalho na clínica. Mas às vezes, quando o vento soprava do mar e trazia aquele cheiro de terra úmida, Fiona sabia que a Banshee não estava morta. Apenas havia ido caçar em outro lugar, em outro luto, em outra alma que ainda não havia aprendido a deixar ir. E Fiona sabia que, um dia, ela poderia voltar. Até lá, ela guardava o crucifixo de prata no bolso, e a memória do irmão vivia não como uma ferida, mas como uma cicatriz.